em seus lares o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 22 de setembro de 2017, 17 horas. A teologia se rejubila com textos que de alguma forma possam referendar penas eternas. Entre os preferidos, o seguinte está no rol dos mais citados. Os ímpios beberão do vinho da correção de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. O fumo dos seus tormentos se levantará pelos séculos. Apocalipse 14, versículos 10 e 11. Por algumas palavrinhas, no entanto, os espiritualistas consideram a mensagem positiva, como autêntico retrato da nossa evolução. Na Terra, aonde veio parar a raça adâmica, não tem sido fácil viver. O planeta se configura como verdadeiro lugar de tormentos. No entanto, o texto esclarece que não faltou nem faltará assistência dos santos anjos e do Cordeiro. Está no texto. Vejam que os exilados de Éden foram assistidos por espíritos de altas esferas quando foram descarregados em nosso mundo. Quantos reencarnaram na Terra para socorrê-los? Pelo menos para lhes dar exemplos. Noé, Abel, José do Egito, Faraó Amenhotepe e tantos outros reencarnaram para o bem da humanidade. A equipe TVM nos ajuda. O João Luiz na coordenação, mais o Fernando e o Luiz Fernando. O tema de hoje será: o vento sopra onde quer. Em termos de moral, de inteligência e até de sanidade, os humanos são diferentes uns dos outros. No seio de única família nascem marginais e pessoas corretas. A ciência nos fala em herança genética e alguns dizem que os descendentes repetem o caráter dos antepassados. Diz a Bíblia que os filhos do profeta Samuel foram corruptos, mas os seus filhos não seguiram os caminhos do pai, foram corrompidos através de presentes, de propinas, e perverteram seus julgamentos. 1 Samuel 8, versículo 3. Vejam que o pai exemplar não transmitiu honestidade aos descendentes. Os exemplos nobres de Samuel não foram seguidos. A herança genética não tem produzido sequência lógica. Expectativas terminam dando zebra. Apesar das distorções, alguns proclamam: fulano é de boa família. A própria Bíblia nos conta a história deste descompasso. Lá no seu comecinho, Caim e Abel eram irmãos. E não só no aspecto temperamental que acontecem diferenças, não.
Filhos do mesmo casal são desiguais também na capacidade de aprender. Sendo irmãos, geneticamente da mesma origem, Abel e Caim não revelaram a menor afinidade. Abel revelou-se mais afável, alcançando agrado especial de Jeová. A Bíblia conta. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Gênesis 4, versículo 4. Algo misterioso no recôndito daquele espírito mostrava a sua capacidade de enternecer o próprio Deus. Seu irmão de sangue, porém, revelava o contrário. E o Pai Celestial não se agradou de Caim, como escreveu Moisés. A revolta de Caim cresceu de tal forma que ele terminou assassinando o seu irmão de sangue. Concluímos que o parentesco carnal nunca representou segurança de afinidade. O próprio Jesus revelou a precariedade deste nosso telhado de vidro. Jesus esclareceu que o ninho pode não agregar afinidade. Pode. Não é obrigatório que seja assim, nem é assim totalmente. Mas existem lampejos de que assim ocorra. Estranhos e até adversários de outras vidas podem ser entronizados em nossas famílias. Somente a convivência revelará almas gêmeas. Alguém disse a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem conversar contigo. E o mestre esclareceu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O edifício do parentesco carnal tremeu nos alicerces. Essas palavras não podem ser ignoradas. O sobrenome ilustre não representa garantia. Somente laços espirituais revelam os verdadeiros agrupamentos. As palavras do Mestre nos previnem sobre a existência de estranhos no ninho, carregados pelos ventos da estratégia divina. Cada irmão, cada parente, pai e mãe, constituem-se em peregrinos que carregam suas próprias bagagens. Todos eles são pessoalmente responsáveis por acertos e desacertos de vidas passadas. Um estranho pode ter maior ligação conosco do que nosso irmão de sangue. Nos acontecimentos mais importantes de sua vida, Jesus sempre convocou Pedro, Tiago e João. O entrosamento com os 3 apóstolos era maior do que com sua própria família. Na montanha da transfiguração, quando levitou e virou uma tocha de luz, somente esses 3 foram convidados para o espetáculo. Estas revelações podem ser perturbadoras para os que consideram os valores domésticos como definitivos. Tratando-se de um desabafo de Jesus, porém, não poderíamos esconder os conflitos que o sobrenome disfarça. No Evangelho de Mateus, a construção da frase se torna ainda mais radical. Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E a pergunta ficou no ar. Foi a estranha pergunta de Jesus, caríssimos. Com estas palavras,
ele abriu questionamento quanto ao espírito que renasce na mesma casa. Afinal, qual a origem dessas entidades espirituais que se albergam no ventre das nossas mulheres? Jesus os definiu de maneira singela. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Palavras de Jesus em João 3, versículo 8. O mistério da origem continua. Se o vento falasse, poderia nos dizer, mas o vento não fala. E o mistério persiste. O espírito que vai renascer naquela criança pode ser nosso irmão ou nosso inimigo de outras vidas. O nascimento pela água ou matéria, este não tem segredo nenhum. Bonifácio é filho de Dona Josefa e do Jerônimo. Não existe mistério. Até a cara da criança é parecida com a cara do pai. A genética tem parte na aparência física, nós não duvidamos disto. Está em questionamento apenas o mistério de quem seja o renascido pelos lados do Espírito. Esta é a verdadeira incógnita que Jesus definiu como semelhante ao vento. Assim como não sabemos de onde surgiu aquela brisa, aquele ventinho, da mesma forma não identificaremos o espírito que nasceu em nossa casa. Mesmo oriundas de idêntico ventre, nascidos no mesmo dia como gêmeos e na mesma hora, duas crianças podem desenvolver caráter diferenciado. Em poucos anos de vida, o ser humano pode revelar extremos de bondade ou maldade, fora de qualquer expectativa. Se a vida rompesse do zero, não haveria tempo para tão repentina mudança. E nesta mudança, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, João. E não deixem de acessar também as 126 palestras que temos no YouTube. É só clicar e você vai assistir àquela que mais fala ao coração, porque todas elas têm uma denominação para facilitar a escolha. Assistam, meus amigos, e divulguem, por favor, porque nós estamos aqui fazendo este trabalho em proveito do progresso espiritual. Nós não visamos interesse nenhum, como vocês bem sabem. Todas essas palestras foram elaboradas com o empenho de espalhar a mensagem do Cristo, sem algemas. Nós dependemos de apoio moral de vocês, pois contamos em termos de estrutura tão somente com a ajuda dos abnegados funcionários da TVM. Apesar de aposentado, nosso amigo Zube continua encaminhando nossas palestras para o YouTube. Obrigado, Zube. E voltaremos ao tema: o vento sopra onde quer. Desde que não houvesse vida anterior,
Os anos da infância seriam marcados por absoluta inexperiência. Não é isto que tem acontecido, porém, na prática não é. Cada vez que se torna mais precoce a participação de crianças em procedimentos complexos. As crianças estão no meio aí, levada por adultos interesseiros e maldosos. Vitor Hugo apontou certa vez a existência de abortos de cabelo branco. Já pensou? Abortos de cabelo branco. Ele se referia a uma parte envelhecida da infância, envelhecida até mesmo no crime. Na própria Bíblia encontramos o reconhecimento de que a perversidade pode hibernar na expressão inocente da infância. Na tradução 270, encontramos estranha pergunta: quem há que seja isento de mácula? Ninguém, ainda que seja criança de um dia. Veja só, na tradução 270, em Jó 14, versículo 4, a montagem da frase é esta: uma criança de um dia é apontada como maculada. Eu considero isto prova de reencarnação. Se Deus criasse o espírito no mesmo instante do corpo, pelo menos naquele primeiro dia, pelo menos, o bebê seria isento de culpa. Culpa nenhuma. Se a criança de um dia tem culpa no cartório, como diz a Bíblia, é sinal que viveu anteriormente. A não ser que Deus faça acepção de pessoas, contrariando suas próprias escrituras, e coloque o pecado sobre quem não cometeu o pecado. É exatamente isto que dizem os catedráticos com a invenção deste famigerado pecado original. Eles culpam a criança de um dia pelo uso da árvore do Éden. Pode. Adão e Eva comeram e todos pagam o pato. Certamente esqueceram uma célebre frase de Jeová, que foi dita através da mediunidade de Ezequiel: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, a impiedade do ímpio o atingirá. Palavras de Jeová em Ezequiel 18, versículo 20, vejam lá. Se Jeová disse que nada temos com os pecados do nosso pai carnal, vocês acham crível nós sermos penalizados pelo pecado de Adão? Se for piada de mau gosto, meus amigos, eu vou já dizer, não gostei. Não achei graça nenhuma. Crianças perversas no crime, infelizmente, não podemos negar a realidade chocante. Elas existem. Aquelas de um dia de vida, porém, de forma alguma poderão ser incluídas neste execrável balaio de gatos. Por quê? Porque se eles dizem que a vida é única, isso é impossível. Sem partir para o terreno espiritual, entretanto, vamos tentar elucidar este imbróglio de outra maneira. Existirá um defeito no sistema mundial de educação, tornando as crianças maldosas? Se todas as crianças crescessem perversas, esta tese teria validade. Seria universalização do mal. O mal existe e ninguém pode
se livrar dele. Iríamos até mais longe. Diríamos que o selo da maldição fora impresso na genética. Vírus maligno teria se instalado no computador de Deus. Por descuido, na linha de montagem, todas as unidades apresentariam problemas. Este não é o caso, porém. Crianças ordeiras e disciplinadas também estão nascendo, e até em maior número. Elas contradizem a tese da universalidade do mal, portanto. Maus e bons continuam nascendo, senhoras e senhores. Enorme distância moral separa tanto adultos quanto crianças. Hitler e o Mahatma Gandhi ocupam lados opostos do abismo. Um é diferente do outro, totalmente diferente. Uma coisa será comprovada: ninguém se torna perverso ou bondoso da noite para o dia. Longos ciclos de aprendizado favorecem o homem coletivo como sociedade até chegar aos dias de hoje. A raça humana, em termos coletivos, alcançou aprimoramento, ninguém duvida disto. Mas aquele indivíduo que nasceu e morreu nos tempos de Moisés, se a vida fosse única, perderia benefícios que alcançamos pela evolução e pelo aprendizado dos séculos. Por negativa de oportunidade, este que morreu há milênios tem sido vítima de discriminação. Novas gerações têm vivido melhor que as antigas. Se eu tivesse nascido há 2000 anos, não teria oportunidade de colher os frutos das experiências adquiridas pela minha raça. No próprio campo espiritual, as lições surgem na cadência de um conta-gotas. O próprio Jesus se conteve dizendo aos discípulos: muita coisa ainda tenho para vos ensinar, mas vós não as podereis compreender agora. João 16, versículos 12 e 13. Agora é um tempo, amanhã será outro tempo, e daqui a milênios continuaremos evoluindo. Todas as criaturas vão sendo aperfeiçoadas na medida das lições e da sua capacidade de assimilar estas lições, fazendo que os nossos ancestrais nascessem há milhares de anos. Se a vida fosse única, o Criador teria sido injusto com eles. O acesso às lições por parte deles estaria prejudicado pelo calendário. Felizmente, meus amigos, a reencarnação elimina esta injustiça. Reencarnação significa vigília sem descontinuidade. Pelas vidas múltiplas, entendemos que aqueles antigos se encontram vivos, peregrinando como nós, e que ninguém perdeu lições. As lições estão aí para que todos se sirvam delas. Entendemos que a oportunidade é a mesma para todos os filhos de Deus. Neste longo estudo da Bíblia, eu já tentei considerar irrelevante o recurso das vidas múltiplas como experiência. Eu fiz experiências, procurei outras doutrinas e me afundei nelas. As doutrinas até que pregavam vida única. Eu me debrucei sobre esses textos, procurei outras, procurei muitas, procurei analisar todas. Fui rigoroso com minha mente, exigindo imparcialidade. Por mais que eu me questionasse,
a reencarnação terminava impondo a sua lógica implacável. Concluí que não existe outra saída para conciliarmos a justiça com a misericórdia do nosso Deus. Alguém já me censurou com azedume, mas isto vamos deixar para o próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Diz o Evangelho: surgirão falsos profetas, operando prodígios que poderão enganar os próprios eleitos. Jesus proferiu tais advertências em Mateus 24, versículo 24. É significativo que o Mestre aponta prodígios operados por eles e, ao mesmo tempo, os apelida de falsos profetas e enganadores. Eu já abordei tema que esclarece o entendimento desta aparente contradição. Carisma não é diploma. O dom de cura não assegura a pureza de alma. Está lá no YouTube. Rasputin realizava prodígios na Rússia, mas era tremendo mau caráter. Deus não interfere porque respeita o livre-arbítrio. No dia do juízo final, todavia, o caldo deles vai engrossar. O Evangelho profetiza o futuro destes enganadores. Senhor, Senhor, dirão eles, em teu nome fizemos tantos milagres. E Jesus lhes dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. A profecia se confirma em nossos dias, quando vozes de milagreiros misturam o evangelho com sacolas de arrecadação e endereços bancários. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje: o vento sopra onde quer. E aqui vem o xingamento desse cidadão que me diz assim: você diz que não prega religiões, Getúlio, mas prega a reencarnação? Foi a crítica contundente deste velho conhecido. Como se isto fosse a mesma coisa. Religião e reencarnação. Reencarnação não tem nada a ver com religião. Reencarnação é uma realidade. Religião é um corpo de doutrinas. Reencarnação é uma alternativa com um final coerente para este horrendo espetáculo da eternidade de penas infernais. Reencarnação não representa grupos formados para crer e louvar e cantar hinos. Ela existe independente de templos e de igrejas, e o fato de acreditarmos nela não se torna pertinente. A sua realidade não é abalada pelos que acreditam ou não. Deus nos colocou no mundo uma vez. Por que não terá colocado duas ou mais? Qual o impedimento? Quando o livro de Jó diz que uma criança de um dia é pecadora, só a reencarnação consegue esclarecer o mistério. Pecadora por quê? Perguntamos. A resposta torna-se coerente através da reencarnação. Aquela criança já viveu milênios. Aquela criança talvez seja mais velha que o seu próprio pai. Assim é fácil de compreender. O criminoso precoce é fruto de experiências vividas. Bons e maus, entretanto, deverão carregar a mesma expectativa.
em tantas reencarnações, qual será o verdadeiro propósito da divindade? Uma árvore tem esperança, desabafa o patriarca Jó. Se for cortada, ela torna a reverdecer e brotam seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer seu tronco, ao cheiro d'água, ela reverdecerá e fará copa, como no princípio, quando foi plantada. Jó 14, versículos 7 a 9. E o mesmo Jó faz a pergunta crucial: mas o homem, quando morrer, que será dele? Jó 14, versículo 10. E a resposta aparece na própria Bíblia. Tu o fortaleceste por um pouco de tempo, a fim de que acabasse para sempre. Mudarás o seu rosto e o farás sair. Jó 14, versículo 20. Essas palavras, mudarás o seu rosto, não podem estar apontando a ressurreição, como alguém interpretou dia destes. Não dizem eles que os ressuscitados voltarão com o mesmo corpo? E eles proclamam que ao ressurgir os parentes se reunirão para festejar o retorno à vida? Se atentarmos para as palavras de Jó, a coisa é diferente. Mudarás o seu rosto, afirma o patriarca, e completa: e os seus filhos estejam exaltados ou abatidos, ele não os conhecerá. Jó 14, versículos 20 e 21. É um caso típico de reencarnação, claríssimo. Com toda a sua autoridade, o patriarca falava do renascimento em outro corpo com rosto diferente. O pai não conhece os filhos, é o que diz a Bíblia. Os filhos, da mesma forma, também não identificam o pai. Isto nada tem a ver com ressurreição do corpo morto, anunciada pelos teólogos. Em Ezequiel nós temos prova ainda mais insofismável. Filho do homem, profere lamento sobre o rei de Tiro, e lhe dirás: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito na beleza. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28, versículos 12 e 13. Percebam que o rei de Tiro vivera em Éden. Tu estavas no Éden, diz a Bíblia. Isso significa que o rei de Tiro era a reencarnação de alguém que vivera em Éden. Isto confirma a tese de que Adão e Eva não foram expulsos sozinhos. E confirma a existência de outras criaturas, sugerindo a realidade de uma raça chamada adâmica. Eu fiz pesquisas e descobri que o nome deste rei era Itobal, e ele viveu na época de Nabucodonosor. Foi morto por soldados de Babilônia, defendendo a cidade de Tiro. O fato é que Itobal fora autoridade religiosa em Éden, lá num outro planeta. A Bíblia fala: tu eras querubim da guarda ungido, e eu, Jeová, te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Tu eras perfeito nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, versículos 14 e 15. No versículo seguinte, Deus confirma que também Itobal foi expulso. Te lançarei profanado fora do monte de Deus. Ezequiel 28, versículo 16. O texto é claríssimo. Aquele personagem vivera em Éden. Analisem.
Se Itobal viver em Éden, e a Bíblia o descreve como rei de Tiro, o tiro dos catedráticos saiu pela culatra. O fato é que Itobal veio para a terra juntamente com os exilados da raça adâmica. As palavras são claras. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Adão e Eva também estiveram lá. Ninguém esqueça que Adão e Eva foram expulsos e o espírito de Itobal também veio daquele mesmo lugar. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu fiz sair um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas. Palavras de Jeová em Ezequiel 28, versículo 18. O corpo de Itobal foi destruído por permissão divina, mas o espírito reapareceria milênios depois no planeta Terra, agora como rei de Tiro. Desencarnando violentamente pelo mau exercício do sacerdócio em Éden, ele reaparece agora com o nome de Itobal. O que morreu naquele sacerdote em Éden foram tão somente corpo e a personalidade corrupta. Este conjunto, corpo mais personalidade corrupta, virou cinzas. E nestas cinzas, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 17 horas, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. O vento sopra onde quer. E nesta altura completaremos a ficha histórica de Itobal. Como sacerdote, Itobal morreu queimado. Eu fiz sair um fogo que te consumiu, disse Jeová. Ezequiel 28, versículo 18. Como rei Itobal, vejam, percebam isto. Como rei Itobal, ele desencarnou pela espada. Estrangeiros usarão a espada contra a tua sabedoria. Morrerás de morte violenta no coração dos mares. Ezequiel 28, versículos 7 e 8. Se a mesma entidade morreu duas vezes, entendemos que tenha vivido também duas vezes. E percebam o tempo enorme que separa o Éden e a Babilônia. Tantos milênios não corrigiram esta figurinha. Ela continuou orgulhosa e petulante. Dá para perceber o quanto foi lenta a evolução deste espírito. Pela extensão da tua sabedoria, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas elevou-se o teu coração, diz Deus. Ezequiel 28, versículo 5. Outra vez a ganância e o orgulho precipitaram a queda daquele espírito. Na primeira ocasião ele desencarnou pelo fogo. Na segunda ele morreu ferido pela espada. E o questionamento cresce. Será que todos nós batemos cabeça em pedra durante tanto tempo? É claro que sim. Uma coisa é a nossa pressa, outra muito diferente é a tranquilidade do nosso Deus.
O nosso Pai Celestial não tem pressa nenhuma. O desejo de Deus é produzir algo bem acabadinho, bem bonitinho, bem perfeitinho. Com paciência, alcançaremos qualidade, que é o mais importante. O apóstolo Pedro escreveu: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3, versículo 8. Se um pássaro imortal começasse a transferir as areias de uma praia para outro lugar, imortal, um pássaro que não morresse, um pequeno grãozinho de areia por dia ele transferiria para o lado de lá. Somente daqui a milhões de anos, aquele pássaro imortal terminaria o seu trabalho. Diante da eternidade, estes milhões de anos nada seriam. Isto fornece pálida ideia do que significa eternidade, que representarão milhões de anos para o Criador de bilhões de mundos. E essa simples realidade coloca por terra a presunção dos catedráticos. Se Deus foi tão pródigo na criação de mundos, por que negará cantinho ao pecador que morreu aos 20 anos? Conduzir ao inferno eterno da teologia um sonhador vencido pelos hormônios é algo inacreditável, é burrice total. O próprio Deus criou estes hormônios. Se a vida espiritual começou no berço, 100 anos serão insuficientes para completar o aprendizado. Isso salta aos olhos. Não sei como pode ter quem admita uma coisa destas. E aquela criança que morreu aos 8 anos, ela será semelhante ao pássaro assustado que prendemos na gaiola sem tempo para aprender a enfrentar o mundo. Onde andará a liberdade de escolher o caminho se a morte prematura ocorre tão cedo? Se fosse vida única, Deus me livre. Vejam vocês que a vida única suscita 1000 perguntas e nenhuma delas tem sido respondida satisfatoriamente. Existe uma passagem na Bíblia em que Deus disse ter convocado Jeremias antes do seu nascimento. Eis um texto oportuno e pertinente. Vejam que Jeová disse para o profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. E antes que saísses da tua madre, te consagrei profeta. Jeremias 1, versículo 5. Percebam que alguma coisa pretérita credenciou aquele espírito para desempenhar a missão de profeta de Deus. Ele ganhou o emprego antes de ter nascido, porque o Pai Celestial já conhecia o seu currículo de outras vidas. Para justificar a escolha divina de Jeremias antes de nascer, somos obrigados a admitir que vivera outras vidas, senão Deus não o teria conhecido lá para trás. E ninguém venha contar aquela história de que Deus santificou Jeremias. Neste assunto, Paulo é especialista e ele diz: Deus não faz acepção de pessoas, escreveu o apóstolo. Colossenses 3, versículo 25. A reencarnação é chave que abre a porta dos mistérios. Será impossível desvendar certas obscuridades da Bíblia sem o recurso precioso de outras vidas na carne. A reencarnação transforma o Deus impiedoso do inferno eterno no Pai Celestial, que salvará todas as suas criaturas. As vidas sucessivas explicam textos nebulosos, abrem panelas, abrem janelas, abrem claridades na escuridão, esclarecem enigmas. É pela reencarnação que nós entendemos palavras estranhas como estas pronunciadas por Jesus.
Porque Jesus disse: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, versículo 34. Essas palavras de Jesus não teriam cabimento, não fossem as vidas múltiplas. Se a vida fosse única, a geração de Jesus teria virado pó antes do cumprimento da totalidade destas predições. Sem reencarnação, o mestre teria faltado com a verdade, porque o juízo final ainda não ocorreu e a sua geração deveria estar entre nós. Com as vidas sucessivas, a geração de Jesus continua no contexto, nascendo e renascendo no palco dos acontecimentos mundiais, vivendo e aprendendo. No todo que Jesus apontava está inserido o juízo final, caríssimos. Quantas gerações já passaram e o juízo final ainda não ocorreu? Jesus estava certo, porém, como sempre esteve. Basta incluirmos no contexto o conceito de que a vida não cessa. A inconsciência é uma deslavada mentira. A geração daquele tempo está viva no século XXI, como sempre esteve. Pelo Espírito, a mesma geração do terceiro milênio é aquela que se encontrava em Jerusalém pela mágica da renovação incessante da vida. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês também o nosso muito, muito obrigado, caríssimo. Obrigado pela presença, pelo estímulo, pela amizade, pela solidariedade, por tudo que existe entre esses laços que nos unem. Muito obrigado, meus amigos. Que as bênçãos divinas possam recair sólidas por todas as pessoas, pelas famílias. Que Deus ajude e guarde, meus caros. Mas, acima de tudo, meus amigos, muito amor no coração. Obrigado e boa noite.